Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no Momento de Luz do SEC. É um projeto que é realizado pelo Centro Espírita Caminho de Luz Emmanuel, que fica aqui em Uberlândia, lá no bairro Jardim Patrícia, onde todas as quartas-feiras esse perfil no Instagram está ao vivo, com pessoas diferentes, trazendo as lições maravilhosas do Mestre Jesus para o conhecimento de cada um de nós. E eu estou aqui com vocês hoje para conversar um pouco sobre uma temática de fundamental importância, onde o nosso assunto é como superar a ansiedade como amparo espiritual. Então nós vamos tratar aqui justamente dessa questão da ansiedade, que é um problema de saúde mental em que afeta milhões e milhões de pessoas no mundo todo. Somente aqui no Brasil o índice ele é altíssimo. Então é justamente sobre a ansiedade que nós vamos falar aqui nos minutos, dos momentos aqui de luz do século. A base aqui do nosso assunto, do nosso tema, é de um livro da Joana de Ângeles. O livro dela chama Conflitos Existenciais. Nesse livro ela fala o que é a ansiedade, o desdobramento da ansiedade e a terapia da ansiedade. Então quem desejar conhecer mais a respeito desse tema, pega o livro Conflitos Existenciais e vai lá na lição da ansiedade e vai ficar assim, mais por dentro dessa questão. Porque a doutrina espírita, ela sendo uma ciência, uma filosofia, uma religião, ela nos orienta, nos auxilia como é que nós devemos vencer as nossas dificuldades. Então esse é o nosso tema. Desejo boas-vindas para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos e que possa a luz do nosso amado Mestre Jesus nos envolver, nos fortalecer, a fim de que nós possamos seguir a nossa jornada aqui na Terra com mais equilíbrio, com mais harmonia, com mais discernimento, com mais decisão, a fim de que nós possamos sair vitoriosos dessa grande empreitada em que cada um de nós programamos no plano espiritual. Então sejam todos muito bem-vindos. Então, como superar a ansiedade como amparo espiritual? Então vamos ver lá a questão da ansiedade. A ansiedade, assim, de uma maneira geral, ela tem as suas manifestações e limites naturais, que é perfeitamente natural e aceitável. Por exemplo, quando nós estamos aguardando a notícia, quando estamos ali aguardando a presença, aguardando uma visita, uma resposta, ou por exemplo o resultado de um exame, uma conclusão. Então são várias situações em que esse estado de ansiedade, que é aquela expectativa em que nós sentimos, é um estado normal, é um estado natural, é uma própria reação do nosso comportamento mesmo. Nós ficamos ansiosos quando alguém vem nos visitar, quando nós estamos aguardando uma visita, esperando um telefonema, esperando a resposta. Então é normal essa ansiedade, O que vai acontecer? Será que a resposta é positiva, é negativa? Será que o resultado daquele exame que eu fiz, como que vai ser? Será que vai dar negativo? Ou será que vai dar positivo? Então assim paira em nós essa certa ansiedade. Então isso é normal. A ansiedade, ela só passa a ser patológico, doente, em que exige de nós uma atenção maior quando já começa ali os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, aquela suadeira, aqueles calafrios todos, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade. Então torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física com graves danos para a vida. Então, quando a ansiedade ela já começa a sofrer alterações no nosso próprio comportamento, é aquele medo, é aquela taquicardia, é aquela sudorese, é aquela dor de barriga, é aquele suor frio. Então, quando começa a aparecer, a surgir em nós
essas características, né? Então já é um sinal ali de alarme para que nós possamos ficar atentos. Peço vocês desculpa. Mas aí então, eu trouxe aqui dados, né, da ansiedade. A Joana de Anjos, ela nos diz que a ansiedade é na conjuntura social da atualidade um grave fator de perturbação e de desequilíbrio, que merece cuidados especiais e uma observação profunda e uma terapia especializada. Então, a Joana de Anjos, para que ela venha ditar essa lição através da psicografia de Valdo Pereira Franco, é porque ela vê, né, o comportamento nosso aqui, da nossa humanidade, da nossa sociedade. E ela, que é um espírito muitíssimo elevado, altamente evoluído, ela nos ama, ela quer o nosso bem. A Joana de Anjos, ela é uma educadora aqui da nossa humanidade, ela é uma mestra, né, em educação aqui do nosso comportamento moral. Então, ela vem ditar essa lição através de Valdo Pereira Franco, dizendo que a ansiedade, nesse momento atual em que nós estamos vivendo, é um grave fator de perturbação e de desequilíbrio. E é o que realmente está acontecendo. Raríssimas são as pessoas que não passam pelo problema da ansiedade. Raras são as pessoas que dormem, né, sem tomar nenhum medicamento, ou então sem tomar assim, nenhum calmante. São poucas as pessoas, porque muitas elas necessitam desse medicamento assim, para ficar mais tranquilo, para relaxar, né? E isso, na verdade, é a ansiedade. Eu trouxe dados aqui, dados estatísticos, para a gente ver como que está grave, né, essa questão da ansiedade na nossa sociedade. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas a ansiedade é aquela pessoa que vive só preocupada com o futuro, projetando para o futuro. A ansiedade, nós não vamos falar ela aqui de uma maneira periférica, não. Não é só aquela pessoa que está preocupada com o futuro, preocupada com o que vai acontecer, não. Isso é muito superficial. Ela aborda com mais profundidade essa ansiedade. Então, dados, né, da Organização Mundial de Saúde, da OMS, vem dizer para a gente que cerca de 9,3% da população brasileira sofre com transtorno de ansiedade. 9,3% da população brasileira sofre com essa questão da ansiedade. O que coloca o Brasil como sendo o país, o ranking mundial, né, de pessoas ansiosas. Então, o Brasil é o país onde o maior número de pessoas são ansiosas. Ele está à frente de todos os outros países. E ele é também o país em que as pessoas mais consomem medicamentos para a ansiedade. Então, a gente vê que nós não estamos falando assim de um problema superficial, não, é um problema assim que, na verdade, ele afeta, né, a grande parte da nossa sociedade. E uma pesquisa mais recente ainda, que mede a sensação de ansiedade na população, indicam que esse número é muito maior. Então, uma pesquisa que foi feita agora recente, em 2024, eles perceberam que o número de pessoas ansiosas é muito maior, supera essa porcentagem de 9,3%. E uma pesquisa que foi feita em setembro do ano passado, há um ano, né? Nós estamos em outubro, há um ano e um mês, essa pesquisa foi feita, mostrando que 45 dos entrevistados mencionaram que sofria da ansiedade, sendo que a percentagem maior entre as mulheres e entre os jovens de 18 a 24 anos. Então, olha só como que está a nossa população está ansiosa. As mulheres são um número maior, né, de pessoas mais ansiosas, porque na verdade as mulheres são mais preocupadas, elas assim
vive o problema, né, assim mais de perto, e também a questão dos jovens, de 18 a 24 anos de idade com ansiedade. Então, esses jovens que estão passando por esse problema da ansiedade, que são inseguros, incertos, não sabem qual será o seu futuro. Tem muitos jovens que estão no ensino médio, já encerrando o ensino médio para fazer uma graduação, e eles não sabem que curso que vai fazer, não sabem qual será a sua carreira. Então, diante dessa incerteza, diante dessa dúvida, dessa insegurança, geram neles essa ansiedade. Enquanto que esses jovens deveriam estar mais seguros, mais confiantes, porque esses jovens de agora, que estão sofrendo esse problema da ansiedade, serão eles que irão dirigir as nações. Eles serão os futuros presidentes, os futuros governantes, os futuros prefeitos, médicos, enfermeiros, engenheiros, professores, eles que irão ocupar as profissões. E pensa, né, como que será esses futuros trabalhadores já vivendo essa ansiedade e possivelmente começa a tomar ali os medicamentos, e aí a gente sabe que tem ali os seus efeitos colaterais, porque os medicamentos, eles curam, né, ali aquele problema que a pessoa está vivenciando, mas por outro lado tem os seus efeitos colaterais, né, que se traz um pouco de prejuízo, sim, para a vida das pessoas. Então, olha a gravidade que nós estamos vivendo, né? Não é tão simples assim, a ansiedade, não é só tomar um chazinho, é necessário de um cuidado maior para que possa vencer, para que ela não vá para frente, para que ela não ganhe corpo ali na vida daquela pessoa. Porque qual é o normal? Como que deve ser o normal aqui? O normal deve ser o estado do equilíbrio. Tem pessoas que dizem assim, comigo é 8 ou 80. Não, nós não devemos ser ao extremo, e sim a posição do equilíbrio. Então, o normal é o equilíbrio, e essa ansiedade faz com que as pessoas não vivem esse momento do presente, trazendo para a sua vida aflição, trazendo contrariedade, trazendo preocupação, que é ocupação antes da hora, né, de ficar ali pensando. O Emmanuel, ele nos diz que a ansiedade é uma aflição vazia, porque a pessoa fica tão ansiosa, preocupada com o que vai acontecer, e nem sempre aquilo que ela pensa que vai acontecer, do jeito que ela acha que vai acontecer, acontece. Pode ser que aquilo que ela pensa que vai ter ali um resultado negativo, não necessariamente vai ocorrer assim, mas essa preocupação traz um prejuízo para a vida da pessoa, né? Então, é necessário nós buscarmos diariamente o equilíbrio para a nossa vida. Jesus, quando ele esteve aqui, ele deixou para a gente já o roteiro seguro a ser traçado, quando Jesus disse, né, da confiança na justiça de Deus, confiar em Deus, que é o nosso Pai todo amoroso, que é o nosso Pai todo misericordioso. Então, o que está faltando é essa falta de confiança, né? O que está faltando é essa fé raciocinada em que a doutrina espírita veio nos ensinar. Ela veio abolir aquela fé cega, eu tenho que acreditar porque é assim, e veio implantar aqui a fé raciocinada, em que o Allan Kardec definiu a fé raciocinada. Ele diz que fé verdadeira é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Está faltando essa fé, na confiança, na justiça de Deus. Então, quando Jesus veio aqui na Terra e que ele falou da vida futura, então nós vamos entender que os nossos sofrimentos, que as nossas dificuldades, que as lutas em que nós travamos, elas são passageiras, elas são transitórias. Nada vai durar para sempre. Nenhuma alegria vai durar para sempre, mas também nenhum sofrimento, nenhuma dor vai ser eterno.
tudo é passageiro, que nós estamos vivendo aqui no mundo transitório, um mundo passageiro também. A nossa permanência aqui no mundo físico, ela é temporária, ela é passageira. Então daí nós vamos entender que os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, elas são passageiras também, não serão eternas. Então daí dá pra gente, passa para nós uma segurança maior, uma confiança, né, maior, uma esperança. É onde nós devemos desenvolver em nós essas sementes da confiança, essas virtudes da confiança, da esperança, do otimismo, da fé. É isso que está faltando no comportamento das pessoas, porque as pessoas estão tão envolvidas, né, em busca dos prazeres que o mundo oferece, das questões materiais, preocupando com a sua posição social, com título, com fama, com poder, com glória, e está deixando de lado, deixando a segundo plano o seu verdadeiro sentido, que é a questão espiritual. É onde nós percebemos, meus irmãos, que é um vazio existencial muito grande na nossa humanidade. As pessoas têm tudo, têm beleza, têm fortuna, têm fama, têm poder, têm status, têm posição social, mas não tem o principal, que é a religiosidade, que é a ligação, a vivência do ser ligado à criatura, ligado ao Criador. Está faltando essa religiosidade. Por isso que as pessoas estão sofrendo de ansiedade, sofrendo de depressão. As doenças de ordem mental, elas aumentaram assustadoramente, né? E para essas doenças, dificilmente nós vamos encontrar a cura através de um gabinete médico, porque a cura verdadeira, real, está dentro de cada um de nós, que é a nossa mudança, que é a nossa transformação moral. Então, Joana de Ângeles, ela nos informa que esse número crescente da ansiedade é justamente a ausência de serenidade para enfrentar os desafios da existência, que faz com que o comportamento do indivíduo se torne doentio, cheio de expectativas e normalmente perturbadoras, gerando incapacidade de ação equilibrada e de desenvolvimento dos valores éticos morais corretos. Olha só a colocação da Joana de Ângeles. Então, o que está faltando em nós, o que está assim, gerando essa ansiedade na sociedade, é justamente a ausência de serenidade para enfrentar os desafios existenciais. Desafios esses que nada mais são do que o resultado das nossas ações, as nossas escolhas equivocadas. É a lei de causa e efeito. A doutrina espírita nos ensina a respeito da lei de causa e efeito, da semeadura e da colheita. Então, os desafios existenciais que nós atravessamos eles hoje, que nós passamos por eles hoje, eles fazem parte sim da nossa programação reencarnatória, faz parte sim do nosso planejamento, do nosso cardápio evolutivo mesmo. Seria uma ilusão grande da nossa parte em achar que viria aqui na Terra, através da reencarnação, habitar esse mundo de expiações e provas, que é ainda um mundo de sofrimento, e não passar por nenhuma tribulação, não passar por nenhuma dificuldade, por nenhuma contrariedade, nenhum contratempo, nenhuma enfermidade, que seria somente alegria, somente felicidade. Então, seria uma ilusão muito grande, né, daquele que pensa que vai reencarnar e vai ser tudo maravilha na sua vida. Não, porque nós, meus irmãos, nós estamos em construção. Nós somos seres em construção, não estamos prontos ainda. Então, as deficiências, as quedas, fazem parte sim. E diante, né, da semeadura em que nós fizemos, não escolhemos a boa semente, não soubemos selecionar, espalhamos sofrimento,
medo, terror na vida das pessoas. E hoje nós estamos passando, né, pelo resultado dessas escolhas equivocadas. Então, os desafios em que nós estamos atravessando, eles hoje, é justamente o processo de reequilíbrio. Nós estamos buscando o nosso reajustamento espiritual. E a falta de serenidade para enfrentar esses desafios, né, gera um comportamento doentio nas pessoas. As pessoas estão tão envolvidas aqui com as questões materiais, não estão sabendo digerir os seus próprios problemas. Elas criam tanta expectativa, né, que tudo vai dar certo, e nem sempre tudo vai dar certo, porque estamos aqui colhendo da semeadura infeliz. Nós vamos passar assim pelos desgostos, pelas contrariedades, pelas enfermidades. E a falta de serenidade para enfrentar esses problemas está tornando as pessoas ansiosas. Joana de Anjos vem trazer para a gente essa informação. E consumindo muito tempo, gastando muita energia, utilizando a sua vontade para dar mais valor às questões materiais em detrimento das espirituais. E quando há essa fissura, essa separação entre um objetivo e o outro, fazem as pessoas ficam ansiosas. Quando a pessoa fica voltada só para a matéria, e sendo que nós não somos matéria, nós somos espíritos. Espírito habitando aqui um corpo material. Então, quando a gente dá só atenção para as questões materiais, deixando de lado as espirituais, vai haver ali essa carência. A alma vai ficar doente também. E a doença da alma vai manifestar na ansiedade, na depressão, no medo e até instalar obsessões. Vocês estão vendo como que é a gravidade, né, do nosso comportamento aqui? A gente tem que ficar atento a todo momento. Quando Jesus disse, orai e vigiai para não cair em tentação, nós devemos muito mais vigiar do que orar, porque o próprio vigiar já é uma oração. Esse vigiar de Jesus é o trabalho, é a prática do bem. Ele não pediu para a gente ficar lá de braços cruzados, espreitando a vida dos outros, não. O vigiar é trabalho, que quando nós estamos trabalhando, a nossa mente está ocupada. E esse trabalho aqui não é o trabalho material das nossas profissões. O trabalho da nossa profissão é uma necessidade nossa, é uma obrigação, porque é através do trabalho é que nós temos as condições necessárias para nos manter aqui, cuidando da nossa educação, da nossa alimentação, da nossa moradia, da nossa vida social, da nossa saúde. Então, o trabalho é um dever nosso. Não é desse trabalho que Jesus fala na questão do vigiar, mas sim o trabalho do Espírito. Porque quando nós encerramos o nosso momento do trabalho, as horas diurnas ali em que a gente trabalha, sobra também tempo para o Espírito trabalhar. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 674, quando Allan Kardec ele fala da lei do trabalho, lá nessa questão 674, Allan Kardec formulou ela seguinte: sendo o trabalho uma lei da natureza, porque o trabalho é uma lei da natureza, o trabalho ele tem ali o seu objetivo. Primeiro, é desenvolver, que nós possamos desenvolver a nossa inteligência. É através do trabalho que nós desenvolvemos a inteligência, na busca do aperfeiçoamento, na busca de melhorar a nossa situação, na busca de resolver os problemas, de buscar mais comodidade para a nossa vida. Nós estamos desenvolvendo o nosso intelecto, desenvolvendo a nossa inteligência. O trabalho tem essa finalidade. E o outro é dar a nós as condições necessárias para a nossa subsistência aqui na Terra. Então, o trabalho era impositivo da lei de Deus. Eles responderam para Allan Kardec. Então, sendo o trabalho uma lei da natureza, o repouso também é uma lei da natureza? Será que o repouso, aquele momento do descanso, é também uma lei da natureza? E aí eles responderam que sim, que o trabalho é uma lei natural. E o trabalho tem dupla finalidade. O repouso tem dupla finalidade. A primeira delas é que enquanto nós estamos repousando, o corpo está refazendo as energias.
E o espírito, ele retorna à sua vida espiritual, onde ele vai retemperar as suas forças, as suas energias, vai entrar em contato com os espíritos mais elevados, vai estudar, vai trabalhar, vai reaver a sua programação reencarnatória, vai receber conselhos, orientações daqueles que endossaram a nossa encarnação. Então, nós temos toda essa atividade durante o sono, em que o corpo está dormindo. O espírito não precisa, não necessita de dormir, ficar colado ali ao corpo. Ele vive a sua vida espiritual. Então, nesse momento, o corpo está descansando e o espírito está tendo a sua atividade espiritual. Então, essa é a primeira finalidade. E a outra do repouso é para que o espírito ele possa levar a sua inteligência acima da matéria. O que isso quer dizer? É levar a sua inteligência acima da matéria. É justamente essa ligação, essa sintonia. O repouso é aquele momento de nós desligarmos de tudo aquilo que nos encanta, que brilha a nossa visão, e voltar para a nossa essência, que é o espírito. É o alimento do espírito, o repouso. Então, nesse momento do repouso, nós vamos trabalhar, vamos fazer uma oração, vamos emitir um pensamento positivo, um pensamento de amor, um pensamento de bondade, elevar a nossa sintonia, conversar com as pessoas, ouvir o desabafo de alguém, fazer uma doação, fazer uma campanha, fazer uma visita, fazer uma leitura. Então, tudo isso nós podemos fazer nesse momento do repouso, que é o trabalho do espírito, é a moeda do espírito. Do corpo vai ficar aqui. O que nós vamos levar conosco para o plano espiritual é o trabalho do espírito. As lágrimas que nós enxugamos, as palavras de esperança que nós falamos para alguém, o ouvido que nós emprestamos para que as pessoas pudessem desabafar, o amor que nós distribuímos para as pessoas, a paciência, a tolerância, a fraternidade, tudo isso é o trabalho do espírito. Então, para que nós possamos ter uma vida mais equilibrada, mais harmonizada, eliminando essa ansiedade do nosso comportamento, tirando de lado essas expectativas de querer tudo ao mesmo tempo, vai fazer com que nós teremos mais tempo aqui na Terra para ter uma vida mais sadia, mais equilibrada, colocando cada coisa no seu devido lugar. A ansiedade, a pessoa ansiosa, ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela começa a fazer tudo, mas no final das contas ela não termina nada. Fica tudo começado, mas nada acabado, porque a mente fica atribulada. A nossa organização física, a nossa constituição orgânica, ela foi assim elaborada com tanta sutileza, com tanto detalhe, que o nosso corpo físico não aguenta um peso maior do que a sua força. Ele não aguenta. Ele começa a pedir socorro. Então, muitas das vezes, a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo e a gente não consegue processar tudo aquilo. Por isso que é a ansiedade. A pessoa ansiosa, Joana de Ângeles nos diz, ela quer fazer tudo simultaneamente, tudo ao mesmo tempo. Há uns anos atrás, eu passei por um tratamento capilar. E onde eu estava fazendo esse tratamento, tinha uma jovem também fazendo o mesmo tratamento. E ela era funcionária de banco, ela era bancária. E ela tinha as suas atribuições lá no banco, ela tinha assim, um cargo de chefia lá. Era na época que a gente não usava o mesmo chip, vários números, né? Então, cada número era um chip diferente no celular. Ela tinha 3, 4 celulares com número diferente. Então, ela ficava um telefone no ouvido, o outro dois telefones ao mesmo tempo, um na mão conversando e o outro ali, ela vendo as mensagens que ela estava recebendo. Então, fazendo 4 assuntos, 4 coisas ao mesmo tempo. A própria médica falou para ela, se ela não desse uma pausa naquele trabalho dela,
o tratamento não iria surtir efeito de jeito nenhum. As pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, por isso que ficam ansiosas. O Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, na lição de número 8, intitulado Ansiedade, lá ele fala que a natureza nos ensina constantemente. A natureza nos dá a lição. Para começar, quando a gente pensa, eu vou reencarnar, eu vou reencarnar hoje, amanhã eu estou aqui no mundo, já nasci aqui lá no hospital. Não. Para que nós possamos reencarnar, leva 7 a 9 meses de gestação. Porque tem bebês que nascem com 7 meses, o normal é 9 meses de gestação. As flores, a natureza, as plantas, gente, tudo é assim. O anoitecer, o amanhecer, não escurece abruptamente e nem amanhece assim do nada também, não. Tudo tem o seu processo de germinação, nascimento, crescimento e florescimento e produção. E a gente quer tudo antes da hora. Então, a ansiedade é isso. Olha só o que Joana de Ângeles nos diz, que a ansiedade é o resultado da falta de segurança nos desígnios divinos, levando o indivíduo à necessidade de precipitar a ocorrência dessa forma, sofrendo antecipadamente. Então, a pessoa ansiosa, na verdade, falta nela essa segurança nos desígnios divinos, porque quem confia em Deus vai entregar completamente a Deus. Eu sei que Deus é meu Pai, eu sei que Ele me ama, eu sei que Ele quer o meu bem, que Ele não vai me abandonar. Gente, o que está acontecendo conosco, meus irmãos, com a anuência de Deus, e se Ele está permitindo, é porque é necessário para nós. Dessa experiência, nós vamos tirar uma lição. Olha, nós podemos ter certeza, nada, mas nada vai ocorrer na nossa vida sem que a gente não tenha que passar por essa necessidade. Todas as necessidades que nós passarmos por elas, que elas são necessárias na nossa vida. É aquele momento de validação da nossa fé, da nossa confiança, da nossa certeza que nós estamos no caminho do certo. É aquele testemunho que pede de cada um de nós. Então, ninguém vai passar por uma situação que ela não tenha que passar por ela. E isso, gente, é uma certeza que a doutrina espírita passa para a gente. Então, como superar a ansiedade com um amparo espiritual? Eu vou entender que nada vai ocorrer na minha vida sem que Deus não esteja vendo. E se Ele está vendo, se Ele está permitindo, é porque Ele sabe que eu tenho a maturidade moral suficiente para sair vencedora dessa situação. Eu não vou entregar, eu não vou sucumbir. E como é que nós vamos buscar esse amparo? É através da oração, através da meditação, através da nossa transformação moral, da nossa mudança de hábitos, através da fé, aquela fé viva, ativa, confiante em cada um de nós, porque nós temos junto de nós os espíritos superiores, temos que nos acompanha desde antes da nossa reencarnação, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, que ele é um grau elevado, altíssimo, o nosso espírito protetor, ele que endossou a nossa reencarnação, ele que sugeriu, a nossa programação reencarnatória diante da nossa necessidade de reajustamento, e nós aceitamos sim, assinamos lá embaixo a nossa reencarnação. Então hoje, meus irmãos, nós estamos aqui para sair vencedores e não sucumbir, não deixar que a ansiedade esteja à frente dos nossos objetivos, não deixar que ela nos domina, que a gente tenha um domínio sobre ela, controlando, buscando esse equilíbrio através dos recursos, das ferramentas de graça que a doutrina espírita entrega nas nossas mãos a todo momento. São as reuniões doutrinárias na casa espírita, o passe, a água fluidificada,
a leitura, a meditação, são essas as ferramentas que nós temos à nossa disposição. E aí nós vamos então ficar de braços cruzados e deixar que essa ansiedade prejudique a nossa programação reencarnatória, faz com que nós não cumprimos o nosso programa? Não. Então essa lição nos remete a essa reflexão. Se eu estou com ansiedade, vou colocar tudo no lugar. Vou fazer aquilo que a minha condição me dá. Eu não vou fazer nada além das minhas forças. Vou fazer dentro do meu limite. Vou respeitar a minha idade, vou respeitar a minha capacidade, vou respeitar a minha condição. Porque muitas das vezes nós cobramos de nós mesmos. Somos muito exigentes conosco mesmo. Não praticamos a caridade conosco. Praticamos a caridade lá fora. É aquela beleza, é aquela generosidade. Mas conosco, nós também não merecemos essa caridade? Em grande parte, falta essa caridade consigo próprio. Então vamos praticar essa caridade conosco mesmo, né? Fazer tudo no lugar, obedecendo os nossos limites, obedecendo às nossas forças, não jamais querer fazer aquilo que a gente não dá conta de fazer. E isso é ser racional. Eu vou fazer aquilo que eu dou conta de fazer, aquilo que eu consigo fazer. O que eu não dou conta de fazer, eu não vou fazer. Aquilo que a gente não dá conta de fazer não é obrigação nossa, podemos ter certeza disso. O que é obrigação nossa é aquilo que a gente consegue fazer e que tem a capacidade de fazer. Então o nosso momento aqui já chegou. Eu encerro aqui nesse momento, grata mesmo a cada um de vocês por ter permitido que a minha imagem, que a minha fala, a minha emoção adentrasse aí o lar de cada um de vocês. Então, muito obrigada, que as bênçãos de Deus, que as bênçãos de Jesus envolva cada um de vocês que está assistindo nesse momento, que envolva também os seus familiares, o lar de cada um, que a luz do Mestre Jesus ilumine os ambientes, né, dos lares aqui nesse momento, trazendo força, coragem, fé, energia e muita luz mesmo nos corações de cada um de vocês. É o que eu desejo aqui nesse momento. Desejo uma ótima noite, muita paz e que Maria, nossa Mãe Santíssima, fortaleça em cada um de nós a fé, a coragem, a confiança, para que nós possamos trazer esse equilíbrio para a nossa vida diária, né? Não vamos precipitar, não. Vamos viver cada coisa no seu momento, no seu tempo, no seu dia, na sua hora. Assim nós podemos ter certeza que tudo vai melhorar na nossa vida. Então, a cada um de vocês, meu boa noite, muito obrigada e até a próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e muita paz.